Então, né, continuando aqui, a gente falava que, por último, né, que dado o novo estilo de trabalho, a assimilação de conteúdo já não pode ser mais feita de maneira mecânica e passiva, né? Maneira passiva e mecânica. Ou seja, você, então, tem toda uma situação em que é exigido do aluno uma autonomia, ele deve, eventualmente, se aprofundar da maneira que ele concebe, né? Ou deveria, e escolher o caminho que ele concebe ou deveria, eventualmente. Então, não faz sentido ele imaginar que a assimilação desses conteúdos, né, somente por meio da mecânica, né, por meios que eventualmente ele executava em níveis anteriores. Né? Então, só continuando aqui, dar um F11 aqui, consertar aqui uma situação. Tá bom. Então, quais seriam esses instrumentos de trabalho? Né? A formação universitária acarreta quase sempre em atividades práticas de laboratório ou de campo, né? Quase sempre, porque depende aí das áreas, nas diversas áreas que existem, né? Nesse momento histórico, você vai ter uma certa dificuldade de realizar algumas atividades, né? Ou outras, né? Faz necessário, né? Para o desenvolvimento dessas atividades um embasamento teórico, né? Isso se deve exatamente ao que corresponde ao ensino superior, né? E terceiro aqui, a assimilação desses elementos é feita através do ensino em classe propriamente dito, né, nas aulas, mas é garantido pelo estudo pessoal de cada estudante, né? Então, a, por mais que o professor ele exerça algum tipo de poder, né, se eu posso dizer assim, para poder no sentido de ele tem alguma habilidade para transmitir o conteúdo e eventualmente chega a esse resultado, o, o, o aprendizado de fato efetivo vai depender exclusivamente do que o aluno vai fazer com aquilo, né? De como ele vai organizar aquele material, de como ele vai se aprofundar, quais são os apontamentos que ele fez, qual a qualidade daqueles apontamentos, eventualmente do que ele vai deixar de lado, né? Fazer as escolhas, isso tudo faz parte do processo, né? Então, é por isso que precisa ele dispor dos devidos instrumentos de trabalho, e a gente vai falar exatamente quais seriam os instrumentos de trabalho que em nosso meio são fundamentalmente os bibliográficos, né? Quais seriam esses instrumentos bibliográficos, né? Então, você tem aqui os livros, textos, né? Você tem material introdutório para cursos, né? No próximo slide, eu acho que é no próximo, ele fala, a gente apresenta um pouco desses materiais, né? Bibliográficos. Né? O estudante deve formar, então, neste caso, a sua biblioteca pessoal. Né? Então, gradativamente, à medida que as disciplinas forem aparecendo no currículo, você acaba aumentando a sua biblioteca. Né? Eventualmente, os livros com os quais você teve contato, aqueles que você leu, aqueles que você, durante o curso, achou interessante. Né? Então, de maneira sistemática, os livros fundamentais adquirindo paulatinamente e de maneira sistemática. Né? Livros fundamentais para o desenvolvimento de seu estudo. Então, essa biblioteca vai se formando ao longo da sua vida, obviamente, mas esse período ele é essencial porque constitui exatamente o aspecto individual da aprendizagem. Né? Essa biblioteca deve ser especializada e qualificada à medida que você no sentido em que você pretende construir o conhecimento, né, de forma adequada, você vai ser criterioso na hora de considerar determinado material útil ou não para a sua biblioteca pessoal. Né? Como eu disse, essa biblioteca ela eventualmente pode ser atualizada.
Eventualmente, uma decisão que você tomou naquele momento a respeito de uma publicação possa ser revista e mudada posteriormente, né? Não há nenhuma restrição a respeito disso, né? Em geral, as obras de referência, né? Em geral, os textos clássicos esgotados são encontrados nas bibliotecas das universidades, das várias faculdades ou de outras instituições. Então, essa busca, ela não se limita ali ao que você tem, né, que está próximo, né? Ela acaba podendo se estender para ou bibliotecas, instituições, né, de outros lugares. Há essa possibilidade, eventualmente, de você conseguir textos difíceis de serem encontrados, né, esgotados. Então, essa busca, ela não se limita. Hoje, com a internet, fica mais fácil a gente encontrar, eventualmente, onde está uma determinada obra, onde tem um determinado texto. E, eventualmente, até é possível você encontrar o próprio texto, né? Então, as coisas acabam ficando mais fáceis. Mas, mesmo assim, não retira a exigência de você ser sistemático, organizado e criterioso nesses aspectos, né? Então, ainda sobre a formação da biblioteca pessoal, né, o capítulo 2 ele fala exatamente isso, que deve ser devidamente explorado pelos estudantes, né? O que seriam esses materiais? São textos básicos para estudos da sua área específica. Você vai ter dicionários específicos, eventualmente, para aquela área, textos introdutórios, né? Textos de história, algum material que faça a construção cronológica, né, daquela área de conhecimento, são textos importantes também. Algum possível tratado mais amplo, eventualmente também é importante você ter isso como referência. Algumas revistas especializadas e todas as obras específicas à sua área de estudo e áreas afins, né? No caso das revistas especializadas, ele ainda aborda um pouco mais a respeito disso no capítulo 2, né? Que a gente vai falar em seguida. Posteriormente, à medida que o curso for avançando, deve adquirir os textos monográficos, né, e especializados referente à matéria, ou seja, quando você trata dos textos introdutórios, textos históricos, revistas, né, artigos em geral, principalmente revistas e artigos, eles tratam do assunto que está sendo mais atual possível, está sendo produzido de maneira que tá quente, né, assim que a gente diz, né, eventualmente. E com o passar do tempo, você eventualmente precisa ir adquirindo, né, textos monográficos e especializados referentes à matéria, que já estão mais consolidados, né? Ainda sobre a questão da biblioteca pessoal, esses textos têm finalidade única de criar um contexto, né? Exercem, portanto, papel meramente propedêutico, situando-se numa etapa provisória de iniciação. Propedêutico, não sabia o que era, fui no Wikipedia, né, Wikipedia, e está aí. É o que provê ensinamento preparatório ou introdutório, chamados conhecimentos mínimos, né? Pode ser definido como um conhecimento necessário para aprendizado, mas sem a proficiência. Então, é, é o tipo de conhecimento que ele é instrumental, né? No sentido de você ter o básico para, eventualmente, trabalhar com alguma área do conhecimento. Então, essa biblioteca ela vai ter a finalidade de contextualizar o conhecimento, né? Servindo como uma base para você, eventualmente, fazer as suas pesquisas, né? Então, em seguida, ele explica que não se trata de maneira alguma de restringir o estudo aos manuais, ou pior ainda, a apostilas, ou seja, não é exatamente você ter um material, uma biblioteca que seja restrita a textos curtos, né, manuais, onde você apenas tem instruções sem reflexão, né, básicos, não é isso, né? A função dela é complementar a exposição, ou melhor, né, a função dessa biblioteca pessoal é complementar a exposição em classe, né, dos professores, né, nas disciplinas, e eventualmente fornecer os primeiros instrumentos de trabalho
em várias áreas, né? Então, como eu disse, se eventualmente há um interesse em desenvolver determinado assunto, aquela biblioteca pessoal vai ser o básico, né? O ponto de partida, eventualmente. Ainda, eles dizem, né? São, então, fontes de consulta das primeiras categorias, a partir das quais desenvolverão os vários discursos científicos, né? Então, dado aquele exemplificação lá de vários tipos de textos, você tem aqui perspectivas diferentes do assunto que você eventualmente está ali acumulando e fazendo fazendo parte, e ele eventualmente fazendo parte da sua biblioteca. E essa biblioteca elas servem como consulta, né, fontes primárias de consulta de primeira categoria, primárias, né, a partir das quais se desenvolverão os vários discursos científicos. Naturalmente, serão progressivamente substituídos pelos textos especializados e pelos estudos monográficos, né? É uma coisa que eu já havia dito, que é essencialmente isso. É um material que está sendo ali eventualmente guardado na sua biblioteca pessoal, né? Como a gente entende, ele vai sendo incorpora a própria biblioteca ela é dinâmica, né? No sentido em que ela vai mudar e ela acaba sendo, né? Ela acaba crescendo. Então textos eventualmente artigos, né, acabam sendo substituídos por estudos monográficos e eventualmente novos textos especializados, né, livros mais, agora me fugiu a palavra, não é, mas que cercam talvez uma área, né, mais consolidados, né, e aí essa é uma característica dessa biblioteca, ela é constante para a sua vida e vai facilitar muito os estudos. Então uma fase mais avançada dos seus estudos, sobretudo durante a vida profissional, esses textos formarão a biblioteca do estudante, né, lançando as linhas mestras do seu pensamento científico organicamente estruturado, né? Então, é o que eu já havia dito, então acaba que ele repete aqui mais uma vez que essa biblioteca pessoal ela vai servir como ponto de apoio para qualquer reflexão que você vai fazer, qualquer construção. Você vai ter, eventualmente, uma referência mais fácil para o assunto, né, que está sendo estudado. Então, nesse momento, os textos introdutórios só serão utilizados para cobrir eventuais lacunas do processo sequencial de aprendizado. Então, num determinado momento, no futuro, no caso, né, na vida profissional, você vai ter um certo acúmulo, né, de conhecimento ali, e os textos, aqueles introdutórios, eles ainda vão servir para complementar alguma deficiência ou alguma lacuna que ficou dentro do caminho, né? Isso é muito comum. Eventualmente você acaba estudando determinado assunto ou se especializando numa determinada técnica e um ou outro detalhe da teoria você acaba, ou do assunto específico, você acaba negligenciando e no futuro você tem que recorrer aos textos introdutórios, né? Então, o universitário deve poder passar por um encaminhamento lógico que inicia ao pensar, né? Por mais que o professor não goste de executar essa tarefa, né? No caso aqui, ele fala, não sei exatamente nesse ponto, mas ele fala da tentativa do professor pular os textos introdutórios e encaminhar já material consolidado, né? Estudos aprofundados. Se eu não me engano, é nessa parte, mas eventualmente a gente pode lembrar direitinho. Né? Então, aqui ele inicia uma reflexão sobre o papel das revistas. Esse é um ponto que eu acho que cabe uma discussão mais aprofundada. Né? Então, as revistas científicas, elas congregam ali determinada área de pesquisa, né, que pretende ser o mais atual possível a cada publicação. São os trabalhos que estão sendo desenvolvidos naquele momento, né, com resultados recentes, e ele tenta sugerir que ele sugere, na verdade, tenta não, ele sugere que as revistas são essenciais para a formação universitária, né?
Então, a atualização da informação sobre as pesquisas são apresentadas em que é denominado revistas, né? E essas revistas elas são organizadas por pessoas especializadas, né? Pessoas que têm o domínio daquela área. É um colegiado, é formado por um colegiado, é um grupo, né, de especialistas e, e todo o processo de produção, né, de produção dessas revistas passa por etapas que certificam que aquele material que está sendo apresentado foi lido, foi relido, foi questionado, debatido de maneira criteriosa, né, sistemática, rigorosa, perante os outros, né, especialistas. Né? Então, se um material está sendo divulgado ali, é o que a gente imagina que todo esse processo foi feito de maneira rigorosa. Né? Então, ele diz que é preciso dar ênfase a revistas, às grandes ausências do dia a dia do trabalho acadêmico em nosso meio universitário. Isso é verdade. Em geral, na atividade universitária, a gente tem pouco contato com as publicações mais recentes. Né? Isso porque, de fato, é difícil você fazer uma boa seleção desse material. O próprio aluno é difícil fazer, porque acaba sendo um mar de coisas, você tem muito conteúdo para checar e não é razoável, né? Mas, de fato, é um material que ele é escasso e você vê pouco. Né? A assinatura de periódicos especializados é apto elementar para qualquer estudante exigente, né? Bom, essa é uma questão que a gente pode tocar um pouco mais à frente, mas, de fato, se alguém procurar isso, ele está sendo o mais exigente possível, não tem como não ser, ele está procurando o conteúdo mais atual, né? E ele vai ter que dar conta também de fazer a leitura do artigo, do material que está sendo apresentado, as resenhas, os textos, né, de maneira correta. Então, vai exigir dele uma postura crítica a respeito do que ele está recebendo, né? Então, ele destaca bastante essa questão das revistas, né? Então, eu vou tentar, então, um pouco resumir o que ele fala e na aula a gente complementa, né? Então, o papel das revistas, né? Tomar conhecimento de todas as aquisições das ciências de sua especialidade obtidas durante sua formação. Então, para ele pretender exatamente cobrir uma área vasta dos seus interesses e do que ele tem estudado, né, as revistas elas têm esse papel, né, de dessas aquisições, né, tomar conhecimento das aquisições da ciência de sua especialidade. À medida que a ciência avança em determinados pontos, a revista vai cumprir esse papel. Esse acervo cultural acumulado, porém, continua desenvolvendo-se dinamicamente. Mais uma vez, o processo científico, como a gente está compreendendo, ele é refletido nas publicações em revistas, né? No sentido em que você vai ter o mais atual e, eventualmente, você vai ter material que vai ficando desatualizado, né? Então, tem essa questão dinâmica aí do processo. Por isso, além de assimilar essas aquisições, deve passar a seguir sua evolução, né? Exatamente isso, que estaria ao cargo das publicações periódicas. Informações bibliográficas preciosas, além de resenhas e de outros dados sobre a vida científica e cultural. Então, numa revista, eventualmente aparece resenha, né, crítica de livros e coisas do tipo, que ajudam a aprimorar essa determinada área de conhecimento que existe, né? Das várias áreas aí. Então, o papel da revista ainda, né? Ela, por meio ele vai dizer que por meio das informações trazidas pelo curso, as indicações dos professores, exatamente, isso é muito importante, o intercâmbio acadêmico, né? A dinamicidade da vida acadêmica. E os programas de busca na internet, estudantes poderão conhecer os periódicos nacionais e estrangeiros representativos de sua área de estudo. Né? Mesmo com a possibilidade de livre acesso, continua necessária uma relação sistemática do estudante com um ou mais periódicos especializados em sua área de conhecimento.
Nesse caso é curioso, porque eu posso trazer detalhe, mas eu só consegui fazer assinatura de uma revista durante o doutorado, e foi um período curto de tempo, e ainda assim foi através de um programa que beneficiava estudantes do Brasil, né? Então, é uma situação que, de fato, tem uma série de exigências e condições que eu posso explicitar depois. Continuando aqui, ele fala que a interdisciplinaridade é um pressuposto básico de toda formação teórica, ou seja, não é um ponto em que ele diz aqui que você deve se hiper especializar, se dedicar exatamente só a um ponto, né? Não é essa a questão. É importante que você tenha um contexto teórico, você que saiba que os assuntos eles estão eventualmente ligados, né? É óbvio que não há necessidade de você entender tudo, né? Mas também uma hiperespecialização ela é deficitária. Você vai ter dificuldades de articular o conhecimento, o seu conhecimento, possivelmente com o mundo, né? Então, em determinadas áreas isso é muito comum. A pessoa trabalha tanto num determinado assunto que é difícil até de contextualizar, de fazer as conexões. Então, essa proposta que ele dá, né, da questão das revistas, ele só alerta que ele não está fazendo apologia à hiperespecialização, né, hermética e isolada, não é isso, né? Assim, não só textos básicos, mas também revistas de áreas complementares da sua especialização devem paulatinamente e sistematicamente ser adquiridos, né, na medida do possível. Pois é, essa é uma questão também. Será que é isso? Será que... Bom, eu acredito que vai fazer uma diferença enorme, porque a universidade vai dar as condições de você não adquirir, provavelmente, mas de você ter acesso a essas revistas, né, por meios eletrônicos, ultimamente. Essa é uma questão que a gente vai trabalhar mais na frente, né, quais são os motores de buscas que eles vão ser úteis para a gente explorar devidamente determinadas áreas do conhecimento, né. Em especial, vou dar uma atenção aos motores, né, que são úteis de forma geral e em específico na área da computação. E ele continua, né, falando agora da internet, que a internet de fato mudou as condições de acesso ao conhecimento, né, e que apesar disso você tem muito material, né, tem suporte aí a diversos produtos do conhecimento, né, que colocam instantaneamente ao alcance do pesquisador quase tudo que ele precisa. De fato, esse é o que a gente tem. Se você quiser saber sobre qualquer assunto, né, que está sendo desenvolvido hoje, é muito fácil você ter acesso. Você tem as dificuldades ali de, eventualmente, querer entender um conhecimento de nicho específico, né, se você não tem exatamente base para aquilo. Mas ter acesso ao conteúdo, hoje em dia, é muito fácil. Então, a internet substitui em muitos casos, e com maior agilidade, até né, o papel impresso, os documentos impressos, né? Então, acaba que essa biblioteca pessoal, ela é composta por, obviamente, eu acho que eu já estava pensando nisso, mas, obviamente, o meio virtual ele é predominante hoje em dia. Então, é importante você também pensar em ferramentas, né, agora já do ponto de vista prático, né, ferramentas computacionais que sejam úteis para sua organização, né, a organização do material que você lê, da documentação que você faz. Então, existem muitas, eu eventualmente no curso vou falar de alguma delas, né, para organizar os livros que você leu, organizar os artigos que você está lendo, né, então dividi-los em pastas, em temas específicos. Isso é muito importante, certo? E ele, por fim, conclui que em qualquer fase de estudo, a universidade poderá se servir desse poderoso conjunto de ferramentas informáticas, né, potencializando o seu aproveitamento, desde que estabeleça uma adequada metodologia do seu uso. Foi o que eu acabei de dizer, né? Então, o sistema
a internet e todo o sistema eletrônico, né? A informática em si, os meios computacionais permitem que ele faça inúmeras coisas, mas o processo metodológico e as etapas, a maneira como ele faz deve ser compreendida de forma adequada. É preciso que haja reflexão nesse sentido, né? Então, arquivos digitalizados, salvos de acordo com critérios lógicos de sistematização em partes específicas de sua área de trabalho. Então é isso, né? Então, ele cita aí inúmeros recursos que estão à nossa disposição e a gente então vai no futuro, né, numa próxima aula, cuidar de discutir o uso de um ou outro, né, obviamente, mais para levantar a bola e ver o que aqui seria útil ou não para essas questões, né? Então, até a próxima aula, a gente vai continuar a falar sobre um pouco sobre as questões da, da dinâmica do estudo, né? Como seria, como critérios e diretrizes para eventualmente a gente melhorar, né? Então, até breve.